Olá, voltando, olha, tô quase 100% livre de tudo. Quase tudo bem. Já tô até com a cara melhor, tava com a cara de convalescente, né, nos últimos dias. Hoje a gente vai conversar com a Priscila, com a Pri Tamberi. A Pri, ela montou, por livre e espontânea vontade, né, um negócio muito legal de crochê da Amoraria Atelier, onde ela faz mandalas, coisas lindas. E a gente vai conversar, na verdade, sobre esse feminino livre que pode fazer trabalho manual por vontade, né? O trabalho manual, ele já passou por várias facetas na nossa cultura, né? Já foi uma atividade que era obrigatória, que a mulher, ela crescia e ela sabia que ela só podia fazer isso, ela não tinha acesso a científico, né, a parte científica, os estudos, ela só podia fazer bordado, crochê, tricô, fazer enxoval, fazer essas coisas. Com o passar do tempo, veio um movimento feminista que demonizou completamente que demonizou completamente o trabalho manual feminino. Por quê? Porque era a única coisa imposta e que a mulher tinha que fazer, né? Era uma obrigação a mulher. Você imagina a pessoa querendo ideias científicas e tendo que fazer um bordado, né? Bordar o nome do marido no enxoval. Realmente deve ser desastroso. Se fosse comigo, eu ia ser presa, ia pro hospício, ia tacar fogo em todo bastidor que eu achasse pelo meu caminho. Mas, depois de um tempo, hoje, a gente consegue unir o trabalho manual a uma liberdade muito maior que a gente conseguiu conquistar. E eu quero falar isso com a Priscila. Deixa eu chamar ela. Oi! Que delícia nessa introdução, eu já estava morrendo de rir aqui com você. Eu ia queimar todos os bastidores que te aparecessem na minha frente. Nossa, com o gênio ruim que eu tenho. Eu sou boa, mas nossa, com o gênio ruim que eu tenho, se eu fosse obrigada a fazer bordado, crochê e tricô, mas não ia sobrar um bastidor na história. Ia ser igual a história da Prometida que queimaram todas as rocas, eu ia queimar todos os bastidores que eu achasse. Nossa, A todos. terrorista. Pois é, menina. É muito louco, assim, né? Fabi, oi primeiro, nem dei oi, já entrei. Lá. Cara, que delícia estar aqui, que delícia, é mesmo. Estou muito honrada, fiquei muito feliz pelo convite. Gente, olha, para vocês não falarem, não duvidarem do quanto eu sou fã dessa pessoa, olha aqui, Muito tempo, ó. olha, muito tempo. Acho Ó. que são da primeira leva, assim, do início da Fabiluli. Esse aqui tem, eu tava fazendo as contas ontem, tem sete, eu ganhei, eu dei pro Theo quando ele tinha 6 meses, o Theo já tá com 8 anos, então assim. Ó, que legal, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo que fiz parte da infância. Cara, não, Fabi, antes da gente entrar, né, em todo esse assunto, que na verdade eu acho que tem muito a ver, é, quando eu recebi a caixinha ele chama Quinho, você tinha dado outro nome para ele, mas ficou Quinho aqui em casa, ele é o Quinho. Quando chegou a caixinha do Quinho e eu abri a caixinha, menina, eu comecei a chorar de emoção, de tão lindo que eu achei ele, de tão afetivo, de tão caloroso. E foi muito mágico mesmo, sabe? E aí depois veio o Joca. E aí, quando você veio dar o curso presencial aqui, eu estava grávida da Isis, então foi em 2015. Aí eu fiz a Bianca com você. Eu que fiz! E agora estamos aqui, nós, para com esse papo tão gostoso, né? E já pegando aí Uhum. a sua introdução, né? Eu fiquei pensando muito, né, quando você me escreveu, né? Que você achou os escritos da Simone de Beauvoir falando que. Bom, Puta, renegando, né? Bodeada com os trabalhos manuais, assim. E eu vejo essa fase como uma fase muito importante, sim, para para nossa emancipação, né? Como um processo, como um passo
da emancipação da mulher, né, em direção aos direitos de igualdade de gênero, né, que a gente ainda tem muito que caminhar, mas assim, foi muito importante, realmente, porque era isso, era uma época em que éramos obrigadas a sabermos, e não só isso, além de sermos obrigadas a sabermos, era a única coisa que a gente podia fazer, né? Então, para mim, a grande questão da mudança que acontece hoje é que hoje é uma escolha para gente. Hoje a gente não precisa saber. Quem sabe é porque quer, é porque gosta, né? É porque se sentiu de alguma forma atraído. Então a gente tem a liberdade de escolha. E partindo desse pressuposto de que já não é mais uma obrigação, as coisas já se tornam muito mais leves, né? Então, a gente já tem uma outra visão, um outro sentimento mesmo de qualquer coisa, né? Que é imposta, que é obrigada, tem o peso, tem esse caráter ruim, né? E à medida que a gente vê hoje como uma escolha, as coisas acontecem de outra forma, sabe? E para mim, eu até escrevi aqui para não esquecer, né? O que nos aprisionava, né? Antigamente, naquela época, eu enxergo que hoje é o que está nos libertando. E eu vou fazer um paralelo com a minha vida pessoal e com o que a gente está passando na pandemia, tá? Então, por exemplo, quando eu tive o Theo, né? Eu era outra Priscila. Eu era uma pessoa. Como é que eu vou falar de uma forma que eu não sou machista, né? Porque, assim, machistas somos todos, já que vivemos Da nossa cultura. Mesmo que a gente numa não queira, a cultura. gente acaba Exatamente. tendo Mas esse comportamento. eu era uma mulher do mercado financeiro totalmente desconectada com o meu feminino, a ponto de eu não gostar da cor rosa. Totalmente, apesar de eu ter sempre sabido que eu sempre seria mãe, era uma vontade minha muito profunda desde muito nova, mas eu falava assim, não, quando o Theo nascer, nem era Theo, né, mas assim, quando eu tiver o primeiro filho, com 6 meses ele vai para escolinha, e eu vou voltar a trabalhar e segue vida e tá tudo certo. Então, assim, era preto no branco, eu era uma mulher bem menino, nesse sentido. Era um feminino bem Bem escondido, né? Era masculino. o masculino que estava atuante. E à medida que eu engravidei, antes do Theo nascer, eu falei, nossa, gente, parece que eu não tô querendo deixar ninguém cuidar dele além de mim e do meu marido. E aí o Theo nasceu. E durante a licença maternidade, eu tive, né? Eu era de banco e o Banco do Brasil, na época, já concedia a licença de 6 meses. E eu juntei mais um mês de férias. Então, tive 7 meses de licença. E eu falei para o Fer, falei, cara, eu não vou conseguir voltar. Eu não vou conseguir deixar ele com ninguém. Aí o Fer falou, meu, também não. Então fica em casa. Eu falei, fico. E aí foi que nunca mais voltei para o banco. O que aconteceu com o trabalho manual sempre fez parte da minha vida. E quando eu me vi em casa, eu me retornei, tive vontade de novo de voltar a fazer, que tinha ficado um tempo adormecido mesmo. E voltei com o Theo com 1 aninho e pouco e não parei mais. Então, sim, hoje uma coisa que eu vejo que profissionalizando, né, tendo alguns certos cuidados, te dá a possibilidade de trabalhar perto das crianças, para quem é mãe. Ou te dá a possibilidade de ter um horário flexível, de fazer trabalho de casa por N outros motivos que você queira. Nesse sentido que eu falei, que o que nos aprisionava hoje está nos dando a liberdade. Nos dá a liberdade também de sair do ciclo empregatício que existe hoje, que eu acho que está assim, muito predatório, assim como tudo relacionado ao capitalismo, né? Que foi um assunto que você e a Anne entraram mais a fundo. Então, eu vejo que hoje, por termos a escolha
e por nos dar essa flexibilidade de aonde trabalharmos, que horário trabalharmos, eu enxergo como uma coisa muito positiva. Uhum. Inclusive, na pandemia, a indústria da moda, ela é muito antenada, né? Então, apesar de eu não gostar dela, né? Eu sou a maior consumidora de brechós desse planeta Terra, mas ela é muito antenada. E a indústria da moda está dizendo que existe uma tal de craftcore. Você já ouviu falar? É um movimento. É um nome novo para falar que, gente... Eu ouvi falar do craftivismo. Esse é um movimento assim vindo. Esse é novo, me explica. Então, craftcore é um movimento, a valorização do handmade, né, do feito à mão, das artes manuais, mas tem outras questões legais que é, por exemplo, a reutilização. Eles também valorizam a reutilização dos materiais, com o nome Legal. de upcycle. Mas o que é legal é que veio esse movimento, eles estão chamando de movimento, né? Ele surgiu no início da pandemia, quando as pessoas se viram dentro de casa, sem ter o que fazer, né? Sem poder sair, sem poder passear, viajar, enfim. Ou até sem trabalho, né? Para quem perdeu o trabalho. Então, muita gente se voltou para as manualidades. Ou por diversão, né, por hobby e tal, ou por necessidade, porque viram sem trabalho e falou, preciso fazer alguma coisa. Então, nesse sentido também a gente percebe que é uma tendência que está dando possibilidades, né? Possibilidades para as pessoas se encontrarem de alguma forma, né? Uhum. E outra coisa também que eu até separei aqui para falar, que aí acho que vai muito o que eu senti ao voltar a fazer os trabalhos manuais, né? Os benefícios que ele traz, né, Fabi? Toda pessoa que faz, assim, sente na alma, no coração, no corpo todo, né? A paz, o prazer, a conexão, né? O estar presente no aqui e agora, que é uma coisa que falta tanto pra gente, né? E nessa sociedade que a gente está vivendo com um estilo de vida totalmente digital, né? E tantas informações borbulhando no WhatsApp, Instagram, e a Netflix, e a não sei o quê. Então, assim, a gente tá sobrecarregado mesmo. A gente tem muita distração, muita coisa para pensar. E eu costumo falar que o trabalho manual, ele é a meditação para quem não consegue meditar, porque ele é uma meditação. Enquanto você está com o foco em uma coisa só, você está meditando. Meditar é isso, né? Você focar numa coisa só. Normalmente você foca na sua respiração. Para algumas pessoas é muito difícil. Então, tu taca um crochê na mão dela, ela vai pensando naquilo, ela esqueceu do mundo. Ela esqueceu dos problemas, do filho, da conta para pagar, do passado, do futuro. Ela parou de pensar e ela só está ali no presente, que na verdade é o que a gente tem. Então, quando você acalma a mente, você libera a consciência. Aí você está presente, você está ali. É por isso que a gente fica um pouco viciado nessa coisa. Quem começa... Cara, tu termina um projeto sem ter outro? Não termina. Eu tenho Tem sempre uma fileira. Tem sempre uma fileira de projetos para dar conta, porque você quer ficar ali naquele momento. Aquilo te dá muita inteireza. Você se sente inteiro, você se sente muito, muito presente mesmo. Você tá ali. Então, eu acho que todo mundo deveria experimentar. Isso é uma coisa até que eu estava conversando com a Anne, que eu sempre falei antes, que a gente precisava de mais artes manuais nas escolas. Isso deveria ser comum. Na escola naval, né? Mas nas outras escolas não é. A gente ainda vive uma cultura boba em que algumas artes manuais são coisas de mulherzinha. Né? A gente conversou com o Faso também sobre isso, que ele é um homem que faz boneco, que costura, que borda. Então, existe um preconceito. A própria mãe dele não queria ensinar ele a costurar. Ela, costureira, não ensinou ele a costurar. Ele já adulto, não emprestou, não fazia nada, não emprestava, não queria saber. Ele teve que pedir para ex-sogra
que era costureira, para ela ensinar ele a costurar, para ele poder fazer os bonecos que ele queria. Já um adulto, um homem de 30 e poucos anos, né? Então, a mãe dele ainda tinha esse pensamento de que, não, costurar é coisa de mulher. Meu filho não pode saber costurar. E, na verdade, você está privando o teu filho de uma atividade manual que vai levar ele a um relaxamento, a um encontro de si, que vai resolver tanto problema. Sabe, tem tanta coisa de ansiedade que você consegue resolver com o trabalho manual. É claro que não estou falando para ninguém parar de ir a médico e parar de tomar remédio e nada disso. Mas fazendo parte do dia a dia da pessoa, eu dou aula. A Fabelúlia faz 11 anos esse ano. Mas aula eu dou há uns 6. Cara, já perdi as contas de quanto e-mail e mensagem eu já recebi de gente deprimida, com pânico, com síndrome do pânico, com medo crônico, com estresse crônico, com ansiedade crônica. E, ó, comecei a fazer boneca. Ganhei o curso de presente da minha mãe. Tem uma menina ótima, que ela falou assim, eu tava tomando um remédio, eu tava muito mal, eu tava meses, assim, de cama. A minha família toda apavorada comigo, porque ela tem um filho pequeno, né? Você fica mais nervosa ainda, porque tem uma criança ali que tá observando. E ela falou, minha mãe num desespero, porque ela via que eu seguia você no Facebook. Na época não tinha Instagram, só tinha Facebook. E ela viu que eu gostava das suas bonecas. Ela viu que você abriu um curso. E ela me deu o curso de presente. Ela comprou e me deu um e-mail com o curso. E eu comecei a fazer. E ela falou, olha, já tem 3 meses que eu tô fazendo. Ela mostrou todas as bonecas que ela fez. Ela falou, meu médico já começou a reduzir a minha medicação, porque eu tô conseguindo sair da cama para viver, para fazer as coisas, faço pro meu filho. Aí disse que viajou com a mãe, depois, né, um segundo e-mail, assim que as pessoas me contam da vida, né? Eu vou acompanhando por anos. E-mail, não viajei, aí foi tão bonito que juntou um dia a minha mãe, a minha irmã, eu e minha tia, e ficamos todas fazendo boneco na casa de praia para as crianças, sabe? Então, virou uma atividade de união, de acolhimento e de um despertar. Então, ontem eu fiz um post com a primeira boneca que eu fiz, a primeira experiência, e uma mais recente. Né? Algumas pessoas focaram no objeto, que tem isso. Agora, você chamou um comentário que foi muito perspicaz. Ela falou exatamente isso. Ela falou, a primeira me remete a quero fazer algo, quero fazer alguma coisa, uma boneca. E no segundo, eu quero expressar o que eu estou sentindo. É exatamente isso que o trabalho vai se tornando com o passar do tempo. Né? No início, você quer fazer, mas depois você começa a se expressar através daquilo. Cara, você não tem como limitar isso para mulher e para homem. Não tem, né? E ainda bem que rolou essa revolução inteira e a gente hoje se dá o direito de parar e falar assim, minha vida financeira, minha experiência de banco, de mercado, o meu masculino, muito obrigada por você existir, mas dá licença que agora eu vou pegar uma agulha ali e eu vou fazer algo que é considerado muito feminino, mas que eu estou muito distante, né, de você, do meu feminino. E se dedicar a isso e poder usufruir desse bem-estar que isso traz, né? Eu acho sensacional esse negócio. Não, é demais, é demais. E é isso, né? Eu acho que cada um é livre para escolher e para fazer o que quiser, mas pelo menos como hobby, eu acho que todo mundo tem que ter alguma manualidade, sabe? E com relação ao preconceito, né? Que você fala de homens e tal, cara, você tá com o seu neto pitico, né? Mas assim, as crianças estão, em alguns níveis superiores que a gente, assim, é muito incrível. Aqui no meu prédio, Fabi, mas assim, o que junta de criança sem distinguir gênero, fazendo pulseirinha, colarzinho, de todas as idades, é muito legal. E claro, aqui em casa, eu sou exemplo, né? Então, olha para você ver que o Theo e a Isis querem aprender a crochetar, ainda não conseguiram, já tentaram várias vezes, mas o bordado, eles já bordam. Isso aqui o Theo me deu de presente. Theo ama a mãe. Aí ele pintou e ele bordou. E sozinho. É que tá espelhado, eu acho, né? Tá espelhado, mas dá pra ver. E
E é isso, eu acho que a criançada tá vindo assim muito mais livre, né? Uhum. Eu acredito que seja o movimento mesmo do universo, né? As novas gerações estarem sempre evoluindo, né? Então, eu sinto sim que tá cada vez mais diminuindo o preconceito de que é coisa de Gente, o menino, de preconceito menino. quando você parou de trabalhar no mercado financeiro e começou a trabalhar com a amoraria, porque ele é teu hobby, mas ele também, de uma certa forma, é um teu negócio, é um empreendimento que você faz. Sim. Você sentiu, alguém reclamou? As amigas comentaram, mas como assim? Por que você não volta para o banco? Assim, a carreira no banco não é melhor? Nossa, Fabi, eu tava tão certa, porque na verdade, depois que eu saí do banco, eu tentei algumas coisas. Eu trabalhei com os meus pais um tempo como corretora, eles têm uma corretora de seguros, então planilhava, fazia tudo o que precisava fazer de casa para eles. Depois eu comprei um restaurante. Ah, eu lembro do restaurante. Olha. Comprei um restaurante. Daí depois eu voltei a fazer uns freelas no mercado financeiro. Depois eu trabalhei com a minha irmã, que é designer de joias, também na área financeira, até que, ela virou para mim e falou assim, Pri, sério, transforma a moraria num negócio, porque você só pensa nisso, você só tem motivação para fazer isso. Tudo que eu precisava fazer, né, de planilha e cálculos e não sei o que, e custo e blá, blá, era pesado, sabe? E aí ela falou, Era chato. era chato. E aí eu já tinha começado a pegar encomenda, mas fazia bem esporadicamente. Então eu pegava, sei lá, tipo, 2 encomendas por mês. Aí Uhum. quando ela, tipo, falou, sério, a gente fala, né? Vai distribuir o seu amor nas mandalas, eu continuo distribuindo meu amor pro mundo pelas joias. E pronto, sabe? Aí que foi assim, eu falei, nossa, gente, eu me senti tão bem, que eu acho que quando a gente tá certo da nossa posição, e certo, eu não digo certo ou errado, né? Mas quando a gente tá confiante daquilo que a gente quer, o mundo sente. Então eu não Uhum. lembro, realmente, ou eu apaguei, porque eu sou dessas que apaga coisa ruim. É. Eu não lembro. Mas não lembro mesmo de ninguém ter falado, nossa, você vai o quê? Fazer crochê? Mandar de crochê agora? Lembro que antes de eu fazer a Fabiluli, eu trabalhava como web designer, né? Então eu era sócia do meu ex-marido. E eu já estava no movimento de querer aprender a fazer boneca, e eu tava, então, eu tinha a minha mesa, a gente tinha uma mesa, uma bancada grande, aí tinha ele, o Mac dele, eu, meu Mac, do lado tinha a máquina de costura, Ah, que delícia. puxava a máquina, né? E aí chegou uma hora também que ele falou, Fabi, vai fazer boneca, cara. Vai fazer boneca. Você já não tem mais paciência, você já não tem mais saco, você só fala disso, né? Vai fazer boneca que eu seguro a onda aqui pra você. Aí ele falou assim: eu te dou um mês pra você fazer boneca. Faz boneca e vê o que que você acha disso. Se você transforma isso num Aham. negócio. Eu te cubro um mês. É meu ex-marido, né, gente? Se fosse meu marido, me cobriria a vida inteira. Mas meu ex-marido fez um grande negócio e me cobriu um mês. E isso vale, eu sou Aham. muito grata para ele, por ele, porque ele me ajudou muito em descobrir isso, né? Aí eu falei, será? E aí eu fiz. E aí eu fiz um site, eu fiz tudo e tal, não sei o quê. E aí eu fiz a primeira atualização de boneca e eu vendi tudo no mesmo dia. Foi na mesma hora. E tipo, há 11 anos não tinha nem rede social, né? A Pois gente é. dava a gente blogava e frequentava blogs, né? Eu sou dessa época, antes até da Fabiluli. Eu sou de quando o Blogspot começou a existir no Brasil. Eu sou uma das Olha. primeiras de ter blog. E aí mantive essa cultura. Então as pessoas viram aquilo e pum, foi no mesmo dia. Eu atualizei de manhã. Eu de noite eu não tinha, eu tinha 20 bonecas que eu coloquei na loja. Eu vendi todas. Caraca, Fabi. Foi na mesma hora, assim. As pessoas, e eu não sabia nem cobrar direito, né? Porque não sabia, até que eu vendi super barato, assim, tudo. Mas porque eu queria sentir, né, o movimento do negócio. Sim, sim. E eu falei, olha, eu acho que tá certo. Vou me arriscar nesse negócio. Vou meter as caras ali. Mas levou anos. Ele, né, o meu ex-marido, ele apoiava, ele achava sensacional. Não posso reclamar dele nisso, posso reclamar de outras coisas. Disso ele foi sensacional, maravilhoso.
achava incrível. Agora, a minha família levou anos me oferecendo emprego. Anos, anos. Concurso, me mandavam anúncio de vaga de concurso que abriu, currículo, falava, olha, manda currículo para essa pessoa aqui, tipo, cara, eu tava com um negócio acontecendo, ganhando mais do que ganharia o salário daquele lugar, vindo, sabe? E tudo funcionando bem, mas por ser uma coisa de, você vai ficar fazendo boneco? Como assim? Boneco? Que negócio é esse? Ficar costurando? Você nem faz essas coisas, porque eu não fazia nada disso, né? E demorou muito tempo. Muito, muito, Mas muito. eles estavam nessa pegada do preconceito ainda, Total. né? Então, É, eu acho levou que o bastante mundo tá tempo. mudando muito mesmo, sabe, Fabi? Eu não sei, eu posso estar sendo até ingênua de certa forma, mas pelo menos aqui, o que eu vejo do meu entorno, a Ana, Uhum. é minha vizinha, a bebê crochê, a Ana. O que eu tô vendo aqui no meu entorno, sabe, é um movimento, sim, tanto de mudança do nosso estilo de consumo mesmo, né? O fast fashion, gente, tá aí ainda, né? Mas assim, eu vejo sim as pessoas começando a se incomodar, aquelas que nunca né? Nunca pararam para pensar, estão já começando a entender, né? Para que esse consumo exacerbado de coisas, né? De que a gente não precisa. E a chegar ao ponto de, poxa, eu, em vez de dar, né, mais dinheiro para uma empresa que já é zilionária, por que não vou Uhum. comprar da Pri, que faz um trabalho incrível ali no meu prédio, sabe? Assim, Sim, tem mais consciência. O consumidor, o novo consumidor, e aí inclui os adolescentes e tal, eles vão consumir por admiração às causas que aquele negócio investe. isso. É, A e não mensagem só. que ele passa, por afinidade, nesse sentido. Exato. Eu não gosto tanto daquilo dali, mas aquela empresa ali tem um programa incrível de dar trabalho para mães, sei lá, em situação de risco. Então, ele vai consumir por aquilo ali. Então, porque a gente já chegou num ponto em que a gente não precisa de nada. A gente já consome excesso, por gosto, Tá. né? Antigamente você consumia por necessidade, né? Você precisava de um sabonete para tomar banho, né? De uma coisa assim. Agora você tem milhares de ofertas de coisas, você já consome até sem precisar, né? Sim. Então virou uma coisa excessiva mesmo, ruim. Então as pessoas elas querem fazer esse resgate de consumir, de dar o dinheiro delas para quem transforma esse dinheiro em causas legais. Então, Sim. quanto mais ligados a gente tiver nisso, assim, porque tem uma renovação de consumidor, né? De tempos em tempos as coisas vão se renovando, né? Tem uma galera, meu caso de boneca, eu tenho uma galera que cresceu, tipo, você não compra mais boneca para os seus filhos, agora você ainda compra, né? Tem Comprei a para sobrinha, minha para sua sobrinha. sobrinha, e aí, mas assim, daqui a um pouquinho, se não tiver mais criança, talvez fique muito esporádico você comprar, Sim. né? Uhum. Mas nesse meio tempo, várias outras pessoas tiveram crianças, né? Ou Sim. quiseram começar a aprender. Então, existe uma renovação assim no público de tempos em tempos. E o público mais jovem, ele vai pela afinidade mesmo. Uhum. Tem que ter um porquê. Porquê, para quê, qual o propósito, com quem. E eu acho isso sensacional. Acho Nossa, eu sensacional, também. Eu né? Porque é também. trazer uma consciência, né? Mas voltando à coisa do feminino, os trabalhos manuais, eles antes eram obrigatórios, se tornaram odiados. Aí a gente tem uma geração aí que é mais ou menos da avó da gente. Eu sou mais velha que você, mas é da avó. Elas sabiam, porque elas tinham que saber, mas elas já não eram mais obrigadas, elas já podiam estudar Uhum. e trabalhar. A maioria não queria ensinar as filhas e as netas a costurar e a bordar, principalmente para as mulheres, ela dizia: você tem que estudar, se formar, ter uma profissão e não ficar costurando. Então, tem um pouquinho antes da nossa, Que que tem um pulou, né? preconceito errado com coisa manual.
Tem algumas mulheres que olham para coisa manual e torcem o nariz de um jeito que ela não sabe nem explicar, né? É um preconceito ali que ela cresceu ouvindo isso. Não, você não tem que fazer isso, você tem que estudar, você tem que se formar, ter uma profissão. E aí eu queria conversar com você exatamente por isso, porque você foi lá, estudou, teve a profissão, e depois você escolheu fazer aquilo como o seu ofício, né? Como o seu trabalho. Então eu acho que você conseguiu passar por essas etapas, por esse preconceito e dar a volta usando da tua liberdade, né? Que é o que a gente tem hoje, né? Exatamente. E é engraçado porque, assim, foi o que eu falei no início. Eu acho que foi muito importante ter havido essa repulsa, de certa forma, aos trabalhos manuais pelas mulheres, né? Para nosso caminhar mesmo da independência. Acho que foi super válido. Mas hoje a gente está num momento que a gente pode escolher e, como a gente já falou também, os benefícios são inegáveis. Na minha linhagem, né? O que aconteceu? A minha avó materna, que foi a avó que eu mais acompanhei, né, de perto, ela não trabalhava fora de casa, né? Então ela era dona de casa, costurava super bem, bordava também bem, super bem também. E ela foi uma que falou para as filhas. Ela teve 3 filhas e um filho. Então, a minha mãe é a filha mais nova. Foram 2 mais velhas, a minha mãe e meu tio mais novo. Então, todos eles, se formaram. Meu avô era professor, diretor de escola, aquela coisa mais tradicional. Mas a minha avó, ela estava anos-luz à frente da sua época. Então, o que aconteceu? Ela começou a fazer pano de prato e as amigas, e dava de presente, e começou a ensinar na casa da criança, as crianças lá fazerem pano de prato. E ela se viu num momento assim, quer saber? Vou começar a vender pano de prato. Não contou pro meu avô, começou a vender pano de prato, começou a juntar um dinheiro, e um dinheiro. Minha filha, minha avó fez uma poupançona com o dinheiro do pano de prato. As filhas encaminhadas, todas estudadas. A minha mãe, o que ela faz hoje, a minha mãe, é bordar, mas ela borda bem pouco. Ela faz aqueles bordados, sabe os tecidos quadriculados? Eu nem sei fazer isso. Não é ponto cruz, é aquele tecido... Ai, não sei dizer o nome. Bom, ela faz só esse tipo de bordado. E aí, o que acontece? A minha avó ensinou todas as netas e netos que quiseram aprender a bordar os paninhos de prato dela. E eu aprendi os primeiros pontinhos de crochê com ela. Então, assim, a gente ia nas férias, passar as férias na casa deles. E aí era, trabalho manual o dia inteiro. A gente se via, nossa, enrolado nos tecidos dela, inventando vestido. E meu irmão e meu primo junto. Éramos mais mulheres do que homens. Então, quando eu voltei e aí foi isso. Aí na minha vida, então, desde criança eu tenho o trabalho manual presente na minha vida. Eu tive alguns espaços sem estar fazendo nada, mas foram poucos e períodos curtos de tempo, assim. E aí, quando eu voltei agora com o Theo Pitiquinho, que eu não parei mais e hoje transformei, né, o Amoraria como minha profissão. Eu acho que eu tenho a tranquilidade, sim, de ter tido o apoio do Fê para fazer essa transição. Eu tive o apoio, foi um comum acordo, né, com meu marido, porque sim, minha renda era no banco, né, era bem considerável na nossa família. Então, foi uma coisa que a gente decidiu em comum acordo, porque eu fiquei bastante tempo sem remuneração, né? E agora, o que eu tô vendo, o que eu tô, né, sentindo, é que eu cheguei num momento em que só as encomendas não estavam mais me sustentando. Tanto no sentido financeiro, porque eu não tinha braço para fazer o quanto as pessoas estavam encomendando, tanto no quesito de satisfação pessoal mesmo, porque eu amo ensinar. E aí começou
a surgir essa coisa também dentro de mim, de querer ensinar. E aí eu acho que o trabalho manual, ele te dá possibilidades, só que hoje você precisa também se reinventar, porque Sim. não é porque você está fazendo crochê que você vai conseguir ganhar a vida do crochê, né? Até porque Sim. eu também acho que o Brasil está um pouquinho atrasado com relação à valorização do trabalho manual, né? Eu acho que, por exemplo, a Europa né, os países europeus sim valorizam mais lá as coisas feitas à mão são mais caras e são mais valorizadas. Então, assim, a gente tem que se virar nos 30, né? Ó, o gato que querendo participar da live. Tá O meu eu botei pra... Porque ele fica me enganando no início. É sempre assim, eu vou fazer, ele deita ali na almofada dele, finge que tá dormindo. Cara, não dá 10 minutos, ele tá aqui, tá jogando a câmera, ele tá pulando o ventilador, ele tá fazendo... Ele já subiu no meu colo, agora tá aqui querendo tirar e hoje você não engana, pode ir pra fora. Olha lá. Do lado, quando eu abrir a porta, vai estar o gato e o cachorro aqui na porta. Mas eu falei, hoje vocês não me enganam, podem ir pra fora. Que é... Mas então é isso, né? A gente precisa conseguir. Eu acho que hoje as redes sociais também estão aí para nos ajudar, né, nesse movimento. A gente tem algo sensacional na nossa geração que é a internet, né? A gente não pode falar. Eu acho que o grande evento assim, da nossa geração é ter acesso à internet, porque os caminhos diminuíram, as distâncias diminuíram, tudo se amplificou. Né? As pessoas falam assim, mas todo mundo agora é alguma coisa. Todo mundo sempre foi alguma coisa, só que as pessoas não conseguiam mostrar. Era muito difícil você mostrar o teu trabalho, era muito limitado localmente. Hoje, você da tua casa em São Paulo vende para alguém em outro país. Eu, aqui da minha casa, mando boneca para Israel, mando boneca para o Canadá, sabe? E sem internet isso não seria possível. Isso não existia. Então, a gente tem esse recurso de poder falar com todo mundo. E ao mesmo tempo que a gente pode mostrar o trabalho que a gente faz e vender, a gente também pode ensinar. Então, a parte de curso, ela cresceu muito. A pandemia ajudou horrores. Eu sempre quis fazer os cursos todos online. E não tanto presencial, porque o presencial é legal, mas chega uma hora que ficar viajando direto é muito cansativo. É muito cansativo. Então, eu tinha desistido de fazer curso presencial. Eu falei, não, só vou vender e-book, não vou mais fazer curso presencial. Vou fazer uma vez por ano, porque acaba ficando muito cansativo, porque você sai do teu ambiente, o curso tem um dia, mas no mínimo eu levo uma semana, porque eu tenho que ir, tenho que voltar, aí tem que dormir muitas vezes, né? Porque eu sou gente, não sou uma máquina. Tempo que você para fazer o material que vai ser usado, tem toda a divulgação, tem os contatos para você lugares e as inscrições e a coisa toda. Então, acaba que no final das contas, para mim não valia muito a pena financeiramente, porque eu saí do meu outro trabalho também e era um desgaste grande de saúde, de disposição e tal. Então, eu sempre quis fazer online. E as pessoas, elas sempre resistiam, porque elas partem do princípio que elas não sabem fazer nada e que elas não vão conseguir. Que elas precisam de alguém do lado delas para ensinar. Então, sabendo lidar com essa falta de confiança da pessoa em conseguir fazer alguma coisa manual, ficou mais fácil. Porque aí eu fui diminuindo as dificuldades, fazendo uma bonecaria sem neura, né? Porque o meu público ele não é profissional. Poucas pessoas querem fazer para comercializar, a maioria quer fazer para dar para filho, né? Para dar para algum parente, fazer para si, ter como hobby. Então, eu não preciso ensinar coisas profissionais para alguém. A pessoa não precisa fazer um curso de corte. Tem gente que acha assim, eu quero fazer boneca, mas eu não sei costurar. Eu estou pensando em fazer qual curso eu faço primeiro? Corte, costura, bordado? Eu peguei um deles. E eu acho também que é o processo do aprendizado, né, Fabi? Que se passa, né? Então, por exemplo, eu senti um prazer enorme de fazer o seu curso, mas é uma coisa que eu não me vejo fazendo sozinha mais, as bonecas. Mas daí me aprofundei muito no crochê, me aprofundei muito na aquarela em tecido com bordado. Então, assim, o interesse tá aí, né? A pessoa pode começar
aliás, a gente sempre começa de um nível iniciante, né? E aí quem quiser vai aprimorando. Então, E o importante é básico, você já consegue fazer muitas coisas legais. Você não precisa ser expert no negócio para depois. É quando eu falo, a pessoa fala assim: ah, mas como assim? Eu só preciso de saber 3 pontos de costura para fazer uma boneca dessa. Eu falei: por que aquela boneca ali só tem 3 pontos de costura? E só tem isso. E não precisa saber mais do que isso. Foi, acabou. Vai brincar, vai fazer boneca, vai gastar o seu tempo com isso. Né? Então, partindo desse entendimento, ficou mais fácil criar os cursos. E a pandemia trouxe essa aceitação do público. Porque como a gente já não pode mais estar junto, e eu acho que isso ainda vai demorar muito tempo para passar, as pessoas elas aceitaram mais essa coisa à distância. E aí vai aquela coisa da reinvenção, né? Você tem o teu produto que você faz, que você gosta. Tipo, tem gente que fala, ah, mas você não deveria mais fazer boneca porque você ensina a fazer boneca. Eu não acho, eu faço boneca porque eu gosto. Então eu vou continuar fazendo boneca, não me interessa quantas milhares de alunas eu tenho. Vai ter a hora que eu preciso parar, eu, Fabiana, preciso parar e fazer boneca porque eu gosto, porque é o que me relaxa, é o que me faz brincar. Uhum. Eu gosto de brincar, desculpa, eu gosto de brincar e eu faço boneca quando eu brinco. É isso aí. Não existe uma concorrência, não existe uma coisa assim, tem umas visões de mercado meio limitadas. Então eu vou continuar fazendo boneca, mas se eu tivesse que fazer boneca para poder ter a renda que eu preciso, eu teria que ter uma equipe. Exatamente. Você não tem tempo hábil nem mão, né, para produzir a quantidade de peça que você precisa. Então você tem que diversificar isso. Algumas pessoas montam equipes para trabalhar, para fazer, e outras investem muito em revenda de material e em aula online. Para mim, o lance é aula online. Equipe de produção não é algo que eu quero ter. Eu quero ter porque funcionário para mim é família. E já basta a minha família para dar conta. Eu não quero dar conta de duas. Assim, já me dá trabalho, já consome minha energia. E aí cada funcionário mais um filho. Aí não dá. Eu já tenho 3, já tenho neto, gato, cachorro. Não dá, não quero. E eu não sei lidar com as pessoas de um jeito profissional. Eu só sei lidar de um jeito familiar. Então, a pessoa, ela vira parte da minha vida. E, gente, não quero. Desculpa. Duas. Mas é isso. Então, é isso. Assim, eu acho que toda a trajetória, né, das manualidades na nossa vida, na nossa vida como humanidade, né, ela culminou para esse momento que a gente está. Ixi, não vai dar para falar em inglês, né? Você viu? Não, eu não vejo os comentários que de vez em quando eu tenho que vir aqui manual e olhar. Ela culminou no que a gente está hoje, que é isso. A gente está podendo se ver nessa posição de trabalhar com aquilo que a gente ama, no caso, né? Calhou em ser as nossas manualidades. Sim. Mas, de qualquer forma, para vivermos disso, a gente precisa se virar nos 30, né? Porque é isso, não tem carteira assinada, né? Não tem aquela garantia, né, de um emprego formal. Tem benefícios, mas que depende muito da gente e do que a gente consegue fazer. Eu estava falando com a Cris sobre a coisa da importância do descanso, e a gente chegou num momento, a um pedaço da conversa, que a gente está falando, as pessoas que trabalham muito, elas trabalham muito para acumular riqueza, acumular dinheiro, porque ela, com o dinheiro, ela compra o tempo. Então, se a gente consegue, não tenho benefício, não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho aquilo outro, mas se você tem liberdade com o seu tempo, me parece que o objetivo que as pessoas jogam lá pra frente, a gente tá agora, sabe? Exatamente. Então, para mim, é muito mais gratificante, por mais trabalho que dê, por mais que seja, né, mais difícil, poder pegar o meu tempo agora e, tipo, meu netinho vai começar na escola semana que vem. E aí eu levo ele pra escolinha, sabe? A gente bate um papo quando chega e tal. Então, para mim, é muito mais gostoso eu poder ter tempo para isso do que ter um acúmulo de algo sem tempo para viver. Porque o tempo dele passa. Daqui a pouco ele não quer nem mais saber que a avó dele existe. Né? Então,
É normal, né? Que é normal. Mas isso eu não consigo recuperar. Agora, a questão do dinheiro, a gente consegue se remanejar, se replanejar, montar alguma outra coisa e tal. Mas tendo essa liberdade com o teu tempo, com a tua vida. Alugar a vida é uma coisa muito... Eu nunca achei isso certo. Mas, enfim, o mundo funciona Ai, assim. que Você delícia. aluga a tua vida, É, né, o teu dia para alguém por 12 horas no mínimo. No mínimo, é, porque você vai passar 8 horas trabalhando, você leva tempo para ir, para voltar, até você chegar. E aí, o dia tem 24 horas, como é que você faz? Você vive quanto tempo? 4 horas por dia? Porque você tem que dormir também? Então, pois é. não sei. Eu nunca senti que isso fosse uma coisa. E eu acho que eu não estou tão errada assim, porque uns países mais espertos aí estão diminuindo a carga de trabalho das pessoas, né? Porque já viram que ninguém precisa ficar 8 horas trancado dentro de um escritório, não é produtivo. Então tem essa liberdade. No final das contas, a gente acabou se dando bem. Porque eles obrigaram a gente a fazer um negócio, a gente falou, não vou fazer obrigada, vou fazer quando eu quero, essa porra aí, quem manda aqui sou eu. E agora eu quero fazer isso, mas vai ser no meu tempo. E é isso aí. Exato. É, foi isso. Foi a linha do tempo das manualidades na nossa vida, foi isso. E hoje a gente está aqui, né? Com a liberdade de escolha mesmo. Usa E isso para fazer política, né? A gente usa isso. consegue usar isso para fazer política. Tanto Sim, para pleitear o que a gente acha justo, acha certo, usa a própria manualidade como um instrumento, né, de objetos mesmo, né, para se expressar, para ter mais resultado, porque a manualidade ela envolve muito afeto, muito cuidado, muito doação de tempo. E a pessoa que é sensível, ela sabe pegar um negócio manual e falar assim, cara, isso aqui não foi cuspido por uma máquina. Isso aqui alguém parou horas da vida dela e fez cada detalhe, né? Cada ponto daquele dali até formar aquele objeto inteiro. E também de dar essa liberdade, né? Da gente poder fazer o que a gente quer e ter retorno emocional. Isso é sensacional. Isso é sensacional. pois é. Então é Bonito. isso. Dá pra ganhar dinheiro. Olha só, É, eu acho e, que e eu acho que até o fazer política, né? O ponto do fazer política. Eu, por exemplo, eu acho animal agora que eu faço minhas blusas e faço meus brincos. Eu não preciso comprar de ninguém, entendeu? E os presentes também, faz, sei lá, uns 3 anos ou mais até, que eu conversei com o Theo e com a Isis. Eles amam livros, né? Então a gente conversou que eu sugeri, né? Que a gente, em vez de dar presente, porque tem muita festinha, né? Tinha, né? Muita festinha. E aí eu falei, ó, vamos em vez de dar. As crianças recebem muitos brinquedos, já ganham muitos brinquedos, vamos só dar livro? Então a gente só dá livro ou mandala minha, porque os amiguinhos de todos, dos meus filhos, todos querem mandá-los. Então, assim, ó, é ah, aniversário mandar. E aí é uma delícia, sabe? Você fala, cara, a minha politicagem é não estar refém ao plástico, aos brinquedos de plástico. e o próprio estilo de vida, né? Pri, o próprio estilo de vida, uma coisa mais calma, mais tranquila, mais pessoal, porque você está inspirando os teus filhos, você está ensinando aos teus filhos e aos amiguinhos a forma de viver. Ele não precisa É, ser louco de um escritório 8 horas por dia, enlouquecido, desesperado. Ele pode construir a vida dele de um jeito melhor, né? Assim, com a, mais gosto, mais presença, né? E não tanto estresse. a Tati tá falando que meu áudio tá baixo. Você tá me ouvindo? Eu estou ouvindo perfeitamente bem. Vê se não é o teu áudio, Tati. Vê se você não tem que mexer aí no teu microfone, porque para mim o som dela tá ótimo, tá? Eu Ah, vi alguém Ana, falando tem duas desse... Anas aqui. Uma Ana minha vizinha e uma Ana aluninha minha. Olha que gostoso ver vocês aqui. Ixi, travou. A Gigi tá morando essa semana, teve uma live com a Gigi. Diferença de valorização e de preço do trabalho manual, né? Que para eles é o que é, um luxo, né? Que você poder parar e dar horas do seu dia por um produto personalizado e tal é um luxo. Aqui a gente ainda vê como uma coisa serviçal, né? Então precisa mudar isso mesmo. A gente, porque E, tinha e que é muito. arrumar. E é Ah, muito. tá. A mulher tinha que ter uma profissão para
ter um bom emprego e não depender de marido. Sempre, né, gente? Não depender de marido é ótimo. Se o marido for bom, pode depender dele, não tem problema não. Mas se o marido for ruim, é bom, né? O meu é. Ótimo. Eu ia adorar ter um marido bom para poder depender dele. Tá sensacional. E foi como um acordo, sabe? Então tá tudo bem. É isso aí, é isso aí. O problema é quando vira, eu acho que caso de violência, né? Não, é. De várias formas. Violência emocional, violência física. E aí é ruim você ter que atrelar uma dependência a esse tipo de pessoa, né? Esse tipo de pessoa não deveria conviver com ninguém. Mas, enfim, é sempre bom saber. Depender não é um problema. O problema é você depender da pessoa errada. Essa é a questão. Eu acho que, na verdade, foram escolhas, né? Quando é escolha, Uma isso, soma, é uma né? soma, né? Então, a gente escolheu que eu pudesse dar esse tempo para as crianças, né? E agora que eles já estão maiorzinhos, eu já estou conseguindo retomar a minha vida no Amoraria, mas de forma mais intensa, né? E uma coisa que Parceria, você né? falou Parceria, do... né? É o teu parceiro de vida. Se ele não te Sim, cobrir quando você precisar, como vai ser? Não tem sentido ter, né? Porque dá trabalho. Exatamente. E a questão da valorização, né, do trabalho manual aqui no Brasil, tá tendo um movimento muito legal na comunidade, principalmente do crochê. Eu tenho sentido que é a comunidade que eu tenho mais Sim. contatos, assim, né? Da gente, putz, falar uma com a outra e falar, olha, cobra mais, seu trabalho dá para... Porque como a gente vem, né, com essa carguinha, né, de preconceito, né, e de ter sido Sim, sim. um processo, né, renegado, enfim, um trabalho renegado, principalmente no Nordeste, né, Fabi? Sim. A gente... É legal a gente começar a mostrar para todo mundo que faz esse tipo de trabalho a ter consciência de que vale mais do que aquilo que ela está cobrando, né? Quando a gente vê um trabalho muito barato, né? Porque é isso. À medida que a gente vai conscientizando tanto os artesãos, os artistas, quanto a população como um todo, de que, cara, é mais que isso, vale mais que isso. E eu tive eu passei um processo, eu não cheguei a fazer isso, mas eu falei brincando para o meu marido uma vez, que foi quando eu acho que eu comecei mesmo a pegar encomendas. Eu passei, né, daquela fase de pegar encomendas das pessoas conhecidas, próximas a mim, aí os amigos dos amigos, e então agora eu, né, a gente passa essa escadinha, eu acho, né, quando a gente passa a vender trabalho manual. A gente começa a vender no nosso entorno e vai ficando distante. Então, quando eu cheguei nessa fase do pessoas que eu aleatórias que eu nunca tinha visto na vida entravam em contato comigo, às vezes elas achavam caro as mandalas, sabe? E aí eu falava pro Fer assim, né? Nossa, acho que eu vou começar a cobrar a mandala, perguntar pra pessoa, né? Qual é a sua hora de trabalho, né? Quanto você recebe pela sua hora de trabalho? Ah, é R$60? Então, beleza, peraí. Pra você, essa mandala custa tantos reais. Sabe que eu já passei por isso. Eu sempre achei que o preço ele deveria ser determinado pelo que a pessoa recebe. É louco? Eu acho Eu falei brincando. do valor do preço de uma coisa que para ela não faz a menor diferença e para o outro que às vezes é, ó, uau, um sufoco conseguir pagar aquilo, né? Então eu também concordo. Eu também concordo. Dizem que esse pensamento não é justo, mas eu acho que deveria ser assim também. Porque é isso, sabe? É a hora empregada lá. Porque, assim, nas minhas mandalas mesmo, o material, o custo do material é o menor valor Sim, o custo do material é o menor valor, é o que menos conta. Uma mandala de, sei lá, de 1 metro, eu vou gastar de material R$100, sei lá, no máximo, sabe? Com um aro de ferro, vamos dizer assim. Mas é. Cara, mas quantas horas eu coloquei para fazer essa mandala? Então eu acho que também é legal a gente, né, mostrar e tentar
fortalecer a nossa comunidade, né? Então, você nas bonecas, eu nas mandalas em crochê especificamente, de que o trabalho manual ele precisa ser mais valorizado no Brasil, né? Sim, sim. E tem muita gente que valoriza. Tem muita gente. Eu sei que vocês reclamam, mas para cada uma que reclama, você tem várias que pagam. Sim. E nem questionam o preço, que nem questiona, porque é explícito o valor daquilo. Né? Você vê, você fala, eu jamais conseguiria fazer uma daquelas mandalas enormes que você faz. Meu crochê é super básico, assim, eu me perco, não consigo contar. E tudo eu peço para alguém fazer uma coisa muito grande, né? Então, tem uma qualidade aí de trabalho, uma dedicação, um tempo, que isso tem que ser levado em conta, porque eu acho que a gente tem uma cultura de serviçal, né? De ter sempre aquela pessoa ali serviçal para te resolver os problemas chatos que você não quer resolver, ou as coisas que precisam de muitas horas, de muita dedicação. E a qualidade de vida desse serviçal nunca foi levada em consideração. Então, a gente está numa situação hoje em que a gente tem pessoas mais instruídas fazendo atividades que uma parte da sociedade considerava atividade de serviçal, que é trabalho manual, né? E que a gente fala, peraí, isso está errado. Peraí, eu não sou seu servente, eu não sou seu escravo, né? Você me remunere da forma correta. Eu tenho muita implicância com preço justo. Como eu estou há muito tempo no mercado, muitas pessoas me procuram de boneca com dificuldade de precificação. E a minha metodologia é totalmente fora do mercado. Não me siga, porque as minhas ideias são outras. Né? Então, o mercado fala que se fulaninho cobra 20, o outro cobra 18, né? Você cobra 19. E eu falo, se o fulaninho cobra 20, ele está errado. Você cobre 100, porque com certeza ele não está levando em consideração o tempo dele. Né? Então, eu vou colocar uma série de contas ali no meio para chegar no valor de alguma coisa. E as contas que eu vou colocar ali no meio vão levar em consideração como você paga a sua casa, como você come, como você paga o seu plano de saúde, como você paga o seu tratamento médico. Porque dependendo da quantidade de horas que você vai trabalhar, a lesão, meu anjo, a artrose que eu desenvolvi, ela é minha. E quem tem que pagar o acupunturista sou eu. Quem tem que tomar anti-inflamatório sou eu. É um problema de trabalho. Então, ele tem que ser levado em consideração também. Então, eu acho que o mercado todo, ele é muito, muito leviano nessa coisa do preço justo, sabe? O preço justo, para mim, é o preço que é justo para quem faz. Uhum. E o preço justo para o cliente é você oferecer algo proporcional àquilo que você cobra. Em qualidade, em atendimento, né? Numa exclusividade, num produto diferente, numa diferenciação e tal. Agora, o que é justo tem que ser justo para você. Você está cobrando justo, não tem essa coisa de, não, é o preço justo para o cliente, o quanto o cliente pode pagar. Isso não existe. Porque a gente vive num país de diferenças financeiras, culturais, sociais, que nunca você vai conseguir ter um preço, a não ser que faça aquela nossa conta. O dia que a gente conseguir colocar essa nossa conta do quanto você ganha, vamos calcular a sua hora, quanto você pode pagar, aí isso é preço justo. Né? Ajustando. Fora isso, o que eu vejo são pessoas cobrando mais barato, ou seja, cobrando, e ela economiza muitas vezes no tempo dela, na mão de obra dela, né, na remuneração dela, e ela com isso tem uma vida com qualidade reduzida de todas as formas possíveis, porque a gente vive na matéria, a matéria precisa do dinheiro, não tem nada de errado nisso, dinheiro é uma coisa linda, maravilhosa, tá? A gente tem mais é que ganhar dinheiro mesmo, ter poder e fazer as coisas, não tem nada de errado nessa parte, ninguém é ruim por querer ganhar dinheiro, a gente ainda tem que explicar isso, né, que tem esse problema. E o seu negócio, ele não vai para frente. E se ele for para frente, ele vai para frente baseado em... não pode mais usar a palavra escravidão, mas é que eu ainda não consegui achar outros sinônimos, mas em ter serviçais. Que não pode mais usar escravo, porque escravo é pejorativo. Você tem que usar o serviçal, porque o serviçal, ele é para qualquer pessoa. Eu estou tentando achar os meus sinônimos ainda para poder pensar melhor. Né? Mas então, ele é baseado... Como é que você vai contratar pessoas para aumentar a sua produção se você mesmo não se paga? Quanto você vai querer pagar para essa pessoa trabalhar para você? Uma ninharia. Uma ninharia. Né? E ela fica acostumada com isso. Eu tenho uma costureira que me ajuda, às vezes,
Principalmente quando eu fazia curso presencial, ela fazia as roupinhas, as calcinhas, os vestidos, assim, pra mim, porque é muita coisa, né? E ela chegava... Ela chegava pra mim, aí eu, tipo, eu vou fazer uma turma, vou precisar de 10 calcinhas, 10 vestidos e tal. Então, eu sou péssima para trabalhar com qualquer ser humano, porque não consigo ver como trabalho. Eu fico com pena da pessoa se cansar por minha causa, mesmo que eu esteja pagando para ela. Eu sou aquela que faz faxina um dia antes da faxineira chegar, que é para ela não fazer coisa demais. E aí eu pego tudo que eu vou mandar para a costureira, eu já corto direitinho, tudo, boto o alfinete, já deixo tudo alfinetado, que é para ela pegar Só e não se passar a máquina. só passar a máquina, para ela não se cansar e ser rápido. E aí eu pergunto, ok, Tânia, quanto que eu tenho que te pagar? Eu sempre pergunto quanto a pessoa quer receber por aquilo, né? Se ela falar um preço muito além do que eu posso falar, eu posso falar assim, eu posso então pagar assim, assado? Né? Eu posso pagar hoje uma parte, amanhã outra parte, tal, ou então eu tenho um orçamento assim, dentro do que é possível. Mas ela normalmente me pedia valores irrisórios, porque ela trabalha também numa confecção. Você imagina, ela trabalha 8 horas por dia costurando numa confecção. E lá é assim, 15 minutos para almoçar. Só pode ir ao banheiro uma vez. A pessoa, isso é absurdo, né? Então ela acaba ganhando muito pouco. Então ela me cobrava, tipo, R$ 30 por alguma coisa, assim. Eu falei assim, o quê? Eu falei, Tânia, esse preço não existe. Aí ela, então você pode pagar o que você quiser. Eu falei assim, tá bom, eu vou te depositar 120. Uma coisa que ela me cobrou 30. Eu falei, 120 é mais justo. Ok? Aí ela, claro, querida, tudo que você quiser. Aí, tipo, a hora que eu chamo ela para trabalhar, ela vem feliz da vida, porque ela sabe que ela vai ser valorizada, que ela vai ser respeitada como pessoa. Eu não posso pagar uma ninharia para algo que eu sei que a pessoa está gastando o tempo dela. Ela faz o trabalho que ela faz para mim num domingo, que é um dia de descanso dela, um dia dela curtir o neto dela, sabe? Então, porra, no mínimo eu tenho que pagar a hora dessa pessoa. Mas se eu fosse pensar só com a ganância do sistema que a gente vive, pô, era R$ 30. Ainda ia reclamar para 25. Porque 25 não quer, 25 não paga, não? Né? Aquelas pessoas que falam assim, né? Então a gente realmente tem que mudar uma estrutura quando a gente tem oportunidade. Então, quando esses casos acontecem, de você cobrar o que é justo, cobrar o que você vale, cobrar o teu trabalho, cobrar a tua saúde, cobrar o teu tempo. Isso tem que fazer parte do cálculo do custo do seu produto. Não pode ser só o material que você usa. Não pode, tem que ter um custo ali, você existe. E uma coisa que eu aprendi, até com o Faso, com o bonequeiro, foi que ele, quando ele trabalhava em casa, ele não precificava o espaço físico. O aluguel, a luz, a internet, a água, o condomínio, o IPTU, o contador, o imposto, a nota fiscal, ele não contabilizava isso. Ele só contabilizava ali o produto. Quando ele teve que alugar uma sala para trabalhar, porque a produção dele aumentou e em casa ficou inviável, o preço dele, porra, triplicou. Vai explicar isso para o teu cliente, que está acostumado a pagar menos, porque aquilo não é consideração, né? Então você tem que precificar com tudo. Não interessa se você trabalha no quarto de empregada do seu apartamento. Quanto custa o aluguel dessa sala nesse lugar, né, dessa condição? Quanto você pagaria por mês se você tivesse que ter esse espaço físico? X. X existe, tem que fazer parte do seu cálculo. Porque a gente não sabe a estrutura que a gente vai estar daqui a pouco. Talvez você tenha que mudar de estrutura de trabalho. Então, isso faz parte do teu custo. Aí, por isso que eu falo, não me siga, porque a minha lógica de preço é diferente do que é contabilizado por aí. As pessoas não colocam essas coisas e eu acho muito errado. Eu acho muito errado partir desse princípio de material, aquela coisa, até o material que você usou multiplica por 3 é o custo do teu produto. Não, já foi. Inclusive, tem As pessoas falam assim, o brasileiro não valoriza o artesanato. Não, ele valoriza, ele gosta, ele procura as pessoas que façam coisas artesanais, individuais, personalizadas para ele. O que ele não valoriza é o artesão. É a pessoa que está por trás
a pessoa que faz isso acontecer. E normalmente porque a pessoa não se valoriza e não cobra pelo próprio trabalho. Essa é a merda. Verdade. É verdade. Mas estamos aí para mudar essa realidade, não é mesmo? Muitos rios brancos aparecendo. Hã? Mas vamos. Ai, travou Voltou. de novo agora. Voltou. Já voltou. Voltou. Então, e uma coisa que eu queria, acho que... fiquei pensando aqui, né, na hora que a gente estivesse já caminhando para o fim da live, é que, para mim, a questão mais importante, né, porque a gente acabou agora nessa parte falando mais da parte profissional, né, como estamos, né, ligadas à parte profissional, mas para mim, a grande questão da arte manual, das artes manuais, das manualidades, seja ela qual for, são os benefícios que elas trazem pra gente, sabe? Que é o que a gente tinha falado, de conexão, da presença, do aqui e agora. Putz, diminui nosso estresse do dia a dia, ansiedade, insônia, ajuda a melhorar a autoestima. Você contou do relato da moça, né, que estava em depressão, já recebi vários relatos também, inclusive de um menino que ganhou também o meu workshop da mandala entrega de presente da tia ou da mãe. Então, assim, são milenares as técnicas, né? Elas estão aí há milênios, elas vão continuar por mais milênios, porque é isso, o benefício é muito grande, né? Então, a gente pode usar dessa forma, né? Para a gente realmente ter benefícios. A gente não é só o produto, é todo o benefício que vem por trás disso. Até no curso novo, exatamente isso. Eu falei, cara, não é sobre a boneca, é sobre quem faz a boneca. E aí tem reconexão manual. Eu falo isso no meu curso também. Que você se reconecta, né? Se leva a isso. Isso! Eu também, né? O meu curso, o meu workshop dessa mandala entrega, eu falava exatamente isso pro meu marido. Eu falava assim, não quero que seja um curso só de crochê, sabe? Porque não é só crochê. E eu ainda tenho todo esse vínculo com as mandalas e com o significado das mandalas. Então, tem muita informação no curso, porque eu acho que é isso, assim, você... Por uma coisa linda que é o processo, vai acabar terminando o curso com uma mandala maravilhosa. Mas o processo é que é o negócio, sabe? O fazer é que é o mais importante, que é o mais legal, que é o mais gostoso. Então, é isso, sabe? Eu acho que a mensagem, né, do tema da nossa live, do feminino, qual a relação, né, do feminino com as artes manuais, ela é totalmente positiva, né? A gente teve esse período onde a gente renegou, sim, essa parte da gente, da humanidade, né? Para termos e conseguirmos chegar a uma igualdade, né? Estamos ainda nesse processo, mas os benefícios são inúmeros, né? Para o ser humano, independente se é homem ou se é mulher, que está fazendo o trabalho manual, né? Sim. É isso mesmo. E essa é a liberdade que a gente tem de poder escolher fazer isso hoje e ainda usufruir desses benefícios todos. Assim, eu acho sensacional. Eu realmente, não é porque esse é o meu negócio, mas eu realmente vejo em mim e nas pessoas próximas o benefício que isso traz. Então, por mim, todo mundo faz. Eu não posso ver ninguém dizendo, você não faz nada? Você não quer aprender a fazer boneca? Você tá aqui comigo. Ai, que delícia, né? Realmente é bom. Tá travando. Etapa da construção de boneca, há um questionamento e reflexão sobre si. Então, que maneiro. Hoje eu estava gravando um vídeo, tipo, dos materiais que compõem a boneca. Ok, tem a parte técnica, o tipo de tecido, o tipo de linha e tal, não sei o quê. Mas a reflexão
cuidado é esse? Que acesso é esse que a gente traz? Da mãe, do pai, da cultura, da avó, sabe? O que nos compõe? Para a gente olhar como a gente é, bem claramente, para nesse trajeto se tornar quem a gente quer, né? Que tem coisas que não fazem nem mais sentido a gente repetir e ressentir, sendo que nem é nosso. Só está ali imposto na cultura, né? Só está colocado. Então, eu acho essa oportunidade muito boa, muito bacana. E Priscila, Nossa. muito obrigada. Obrigada a você pelo convite. Ó, Obrigada. tá falando aqui, ó, tô tirando até um tempo para escutar vocês. Ó, gente, muito obrigada por todo mundo que estava aqui. E sabe que o mais legal, cara, para mim das lives é essa troca mesmo, né? Que é tão rica, né? Eu sentei aqui hoje de manhã e falei, nossa, tenho tanta coisa para falar com a Fabi. Tipo, ela é uma pessoa que... E isso é outra coisa a gente está terminando, mas eu já tive outro insight aqui. Às vezes a gente o que a gente leu que você não sabia que foi uma coisa tão gostosa, né? E eu duvido que alguém, tipo, que comprou uma malha na Zara, chegou em casa, abriu a sacola, olhou para a malha e chorou de emoção, entendeu? Então é isso, né? Os benefícios são tantos e que até ultrapassam a racionalidade, né? Sim, a gente exatamente isso. Que cada vez mais, quando eu estudo mais, assim, essa coisa do conhecimento pessoal mesmo, eu aprendo mais. Que quanto mais a gente vive na mente, no racional, a nossa vida ela tem que estar no nosso corpo, no nosso sentir. Porque se ela só estiver no nosso pensar, ou a gente está muito ansioso, ou a gente está muito deprimido, né? Ou está no futuro, ou está no passado. A gente não está aqui no presente. E às vezes o nosso presente, se a gente olhar com boa vontade, ele é muito melhor do que foi o nosso passado. E o nosso futuro nem dá para levar em consideração, porque ele nem existe, né? Ele é uma projeção. Então, o que a gente tem é essa coisa do presente. Então, sair do racional e passar para o corpo, fazendo coisas, cuidando do corpo, se nutrindo, fazendo atividade, fazendo coisas que te aumentam a presença, o estado de presença, estando mais no corpo, você acaba tendo uma qualidade de vida melhor. Então, cada hora eu percebo mais que esse é o caminho, assim, e tenho mais entendimento disso. E é assim, quanto menos mental, melhor. E olha que é uma capricorniana, mental pra cacete, né? Falando para deixar de ser racional, assim, e deixar a coisa sentir, né? O fluir, deixar a emoção viver na gente mesmo, né? Não só a racionalidade. Exatamente. Vai ficar gravado, ó. Beth, assim que terminar eu salvo. Isso. Ai, Você pode... Eu já vou salvar por agora. Tá bom? Pri, muito obrigada. Obrigada por ter contado a história da boneca. Adorei. Ah, linda. E também obrigada pelo teu trabalho, que é sempre lindo. Adoro ver as mandalas, elas são lindas. Agora você está botando uns cristais. Eu tô achando aquilo tão sensacional, tão terapêutico, tão lindo. Tô achando isso muito lindo. Tá? Obrigada pelo convite, Fabi. Tô amando suas lives. Um beijo, beijo. Vai ter live de novo sábado. Sábado vai ter live, mas só comigo, gente. Não vai ter convidados. Vocês fiquem satisfeitos. É isso aí. Falando como política de vida, tá? Eu tava doente, não pude fazer na terça-feira. Passei pro sábado, que vai ser mais tranquilo. Beijo. Então tá bom. Sábado. Beijo. Tchau, tchau.